3 alongamentos que você deve realizar se você tem dor na coluna. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente como você pode reduzir essa dor. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A dor na coluna é muito comum por conta de questões tanto musculares e articulares. Nesse vídeo eu vou exemplificar a questão muscular que vai impactar diretamente no articular. E muito provável que a sua dor seja do articular, mas por conta de questões musculares que façam com que a sua dinâmica de movimento fique errada e automaticamente repercuta na questão articular. Então, como por exemplo um trem onde em alguns pedaços do trilho você tenha um desnível, automaticamente a roda vai se desgastar por passar muito rápido naquele desnível. E no crônico, a roda começa a quebrar por conta do desnível do trilho. Na coluna você tem 3 músculos que vão gerar um impacto direto na capacidade das vértebras de se movimentarem, tanto para frente, para trás, para um lado e para o outro. O primeiro músculo é o posterior de coxa, que é muito importante vocês entenderem o porquê que ele vai gerar um reflexo na coluna. Então, imagina o seguinte, quando você fica muito tempo sentado, dessa maneira, o posterior de coxa ele está inserido atrás, na panturrilha, e nessa parte de baixo do quadril, bem no ossinho onde a gente senta. Quando você fica sentado, você aproxima essas 2 inserções dele, fazendo com que ele se torne encurtado ou mais encurtado durante anos ficando sentado. Só que no momento em que você levanta, você estende esse posterior, ou deveria estender. Se ele não tem essa capacidade de se estender ou de ter essa flexibilidade, automaticamente ele vai repuxar essa parte do quadril, fazendo com que o seu quadril se projete à frente. Automaticamente, vejam só a minha coluna, ela já se curva de uma maneira natural por conta da interligação que existe da coluna, do quadril e do joelho. Então é muito importante que vocês mantenham um alongamento do posterior de coxa. O posterior de coxa é muito simples de alongar e você só precisa de uma superfície mais alta e sempre não curvando a coluna, porque se você curva a coluna, você vai gerar mais pressão na vértebra do que o alongamento do posterior. Então, apoiou a perna em uma superfície mais alta, pode empurrar um pouco do joelho para baixo, mantendo a coluna bem ereta. Isso faz com que você tenha essa melhora da mobilidade, da flexibilidade desse músculo posterior, fazendo com que você tenha mais neutralidade desse movimento do quadril durante a sua rotina. O segundo é o músculo ilio-psoas e reto femoral e eles estão correlacionados diretamente com a lombar por estarem inseridos na parte da frente da coluna. Só que lembrando, quando você fica mais sentado na rotina, esses músculos se encurtam. Da mesma maneira que eles se encurtam, eles geram esse excesso da flexão do seu quadril, impedindo que ele se estenda. Só que se o quadril não se estende, a coluna também não. Então, é como se sua coluna ficasse presa nessa posição sentada, só que você estando em pé. Então, nesse caso, a gente vai fazer o alongamento do ilio-psoas. Você vai precisar de um colchonete ou até mesmo uma toalha dobrada em casa, só para apoiar um dos joelhos. E depois jogar a outra perna lá para frente, gerando essa projeção do seu joelho, da outra perna que está apoiada, para frente, que naturalmente vai fazer com que esse quadril se projete lá para trás. Então, mantendo essa posição, 3 séries de 30 segundos, vai permitir que você tenha cada vez mais fluidez desse movimento da coluna para a extensão para trás. O terceiro é o paravertebral, que é o músculo ligado diretamente na lombar. Ele que traz essa sustentação para as vértebras. Só que se ele tiver com um excesso de contração, automaticamente ele perde a função. Só que se ele tem a função de estabilizar a vértebra, se ele perde a função, automaticamente sua vértebra fica muito mais instável ou menos coordenada diante de movimentos para as laterais principalmente. E por isso que muitas pessoas travam, e a gente atende bastante paciente aqui no consultório com esse tipo de quadro, que é a pessoa travar no momento em que vai pegar algo na diagonal. Então quando ela se inclina para o lado, automaticamente, se esse músculo está mais travado, está com pouca função muscular, ele não permite essa coordenação da vértebra. E aí você gera um super impacto naquela vértebra, gerando uma dor imediata e aquela famosa travada.
Como vamos alongar então esse músculo? Aqui nós temos uma gaiola de agachamento, mas você pode fazer no espaldar ou em uma superfície que seja rígida dentro da sua casa, onde você vai precisar segurar com as duas mãos unidas e não vai curvar reto dessa maneira. Você tem que se curvar nessa diagonal, porque daí sim você vai jogar para o nível muscular. Se você fizer de uma maneira reta, você vai gerar muita pressão na vértebra e aí você vai trabalhar a questão articular. Então, quando você faz esse jogo de quadril na diagonal para poder fazer o alongamento, automaticamente você trabalha diretamente o muscular, que vai ficar nessa lateralzinha famosa que a gente conhece quando faz algum exercício mais intenso ou quando fica muito tempo em pé, que aquela lateralzinha fica meio dolorida. Mas é justamente esse músculo que a gente precisa alongar para poder permitir que ele sempre se sustente com a capacidade contrátil para firmar as vértebras. Espero que esse vídeo te ajude a reduzir a dor lombar através desses alongamentos e aqui no canal temos outros vídeos relacionados a treino, dieta e suplementação. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que sempre reclama de dor lombar.